The holidays are about giving something truly special. I'm Martha Stewart, and I believe the best gifts aren't just beautiful, they're useful every single day. Lennox has brought timeless beauty and lasting quality to our tables for generations, and their Lennox Spice Village is the perfect holiday gift for someone you love or for yourself. It's more than a spice rack. It's a charming collection of hand-painted houses that turn ordinary spices into extraordinary experiences. Imagine cinnamon from a tiny Victorian cottage, or oregano from a pastel townhouse. Suddenly, a simple meal becomes a moment to savor. Because spices can be more than ingredients. They can inspire memories, warmth, and joy all year long. Give a gift that lasts beyond the holidays. Discover the collection at lennox.com/spicevillage. 2 horas. Começamos com o debate para as eleições presidenciais entre António José Seguro e António Filipe. O tema da divulgação da lista de clientes de Luís Marques Mendes voltou a estar em cima da mesa. Os dois candidatos prometem transparência na divulgação dos negócios pessoais. António José Seguro salienta que nada tem a esconder. Farei, muito brevemente, também uma entrega das minhas de clientes que tive. Porquê? Porque eu sou também professor universitário, ainda estou como professor universitário e, como é sabido, em 2014 deixei de ter qualquer atividade política e tive que ir à minha vida, tive que ir trabalhar, não é? Como professor, e criei as minhas microempresas, que tenho empresas, e portanto quero que fique também tudo claro e portanto divulgarei os 4 ou 5 clientes para quem trabalhei. Claro que é impossível divulgar as centenas porque a minha empresa vende, desculpa a expressão, vinho e azeite, entre outras coisas, mas quero que fique tudo muito claro para que os portugueses possam fazer esse escrutínio. Já António Filipe mostra a própria lista, um papel em branco. Olha, eu tenho aqui a minha lista de clientes. A minha lista de clientes está aqui nesta folha, não é nenhum. Não que eu não saiba fazer nada, porque fui votado com muita honra, eu fui professor universitário durante 20 anos, mas de facto não tenho clientes e nesse aspecto está aqui a minha lista. Agora, é evidente que há um dever declarativo e há um direito de escrutínio do país relativamente à situação financeira e aos interesses que cada candidato defende. Quem falou também sobre a transparência nas eleições presidenciais foi André Ventura. O candidato apoiado pelo Chega garante que vai divulgar a lista de apoios à campanha eleitoral e desafia os adversários a fazerem o mesmo. Em relação às campanhas, eu ouvi ontem o mandatário do Dr. Luís Marques Mendes, o professor Miguel Poiares Maduro, a falar disto, dos apoiantes e dos financiadores, etc. Eu vou deixar isto aqui claro. Para nós, é uma exigência que todos devem fazer, não é só uma ideia, todos devem fazer. Quem é que apoia as suas campanhas? Quem são as pessoas que estão à sua volta? E, portanto, eu não sei o que é que quis dizer com pessoas que estão a apoiar as nossas candidaturas e que tiveram contratos públicos, não é para mim certamente, nem para esta candidatura, e sim, estou completamente disponível. No fim, a meio, quando vocês entenderem, divulgarmos toda a lista, e eu desafio os meus opositores a fazer o mesmo, de quem fez donativos para as respectivas campanhas. André Ventura, que volta a ser questionado sobre se votou ou não em José Sócrates. Em causa, uma publicação divulgada este sábado da revista Sábado, que dá conta de que André Ventura admitiu que foi uma das pessoas que votou no antigo primeiro-ministro. Ora, o líder do Chega nega. O que disse foi que o José Sócrates me enganou a mim e uma grande parte do país. Portanto, enganou-se de que tinha uma imagem de determinação e de quem ia fazer obra, e a única obra que fez foi pôr dinheiro ao bolso. Quer dizer, foi esse o engano, e acho que não fui só eu que fui enganado. Por isso é que teve uma maioria absoluta. Portanto, convenceu uma grande parte do país que era um homem da ação, que conseguia fazer coisas, e acho que isso na altura até passou. Não votei em José Sócrates. Não votei em José Sócrates. Se tivesse votado, dizia. Não votei em José Sócrates. Não votei em José Sócrates. André Ventura, que volta a ser desmentido por João Coutinho de Figueiredo, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal lamenta o que diz ser uma incongruência do adversário. Este tipo de permanentes pequenas meias-verdades, mentiras ou mentiras mesmo descaradas, são demasiado preocupantes e uma certa inconstância, porque por exemplo, este voto em Sócrates ocorreu quando André Ventura era militante do PSD e foi descaradamente votar no candidato de outro partido. De facto, só há duas hipóteses, ou é muito esquecido ou é mentiroso.
João Coutinho de Figueiredo, que reitera o que afirmou ontem no debate com André Ventura para as presidenciais. Voltamos ao debate entre António José Seguro e António Filipe. António José Seguro deixa um alerta: os ovos não devem estar todos no mesmo cesto. Salienta que, à exceção dos tribunais, o PSD lidera os órgãos de soberania em todo o país. Presidência, governo, autarquias e executivos regionais. Apela por isso ao voto útil num frente a frente com António Filipe. O candidato apoiado pelo PS considera que é o único candidato de esquerda com condições para ir à segunda volta. Eu estou convencido que o António Filipe, faço-lhe essa justiça, não dormiria bem de 18 para 19 se os resultados das eleições fossem André Ventura e Marcos Mendes a passarem para a segunda volta. Não dormiria, estou convencido disso. E por isso também estou convencido que os eleitores de esquerda e de centro-esquerda, moderados e até mesmo de centro-direita, que querem um equilíbrio na sociedade portuguesa e que nos estão a ver neste momento, percebem a importância de concentrarem os votos no único candidato de esquerda que pode passar à segunda volta. Já António Filipe afirma que os ovos de António José Seguro estão no mesmo cesto de Henrique Gouveia Melo e André Ventura. Recorda por isso os momentos em que o Partido Comunista desistiu face a outras candidaturas da esquerda. Já houve situações em que eu próprio votei, em que os candidatos apoiados pelo PCP desistiram à primeira volta, num caso para apoiar Salgado Zenha, no outro caso para apoiar Jorge Sampaio. Eu tenho que dizer com toda a simpatia, e sem o querer desconsiderar, que o António José Seguro nem é Salgado Zenha, nem é Jorge Sampaio. Estes são alguns dos destaques do debate desta noite entre António José Seguro e António Filipe. O próximo debate está marcado para amanhã às 9 da noite. Frente a frente, na RTP, vão estar Catarina Martins, candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, e Jorge Pinto, candidato apoiado pelo LIVRE. Volodymyr Zelensky afirma que só os Estados Unidos têm capacidade para pressionar a Rússia de forma eficaz para pôr fim à guerra. Numa noite em que os Estados Unidos e a Rússia estão reunidos em Miami, na Flórida, em mais uma ronda de negociações, o chefe do Estado ucraniano diz que as alternativas ao apoio dos Estados Unidos são incertas e identifica, por isso, os 3 principais pontos de discórdia: a questão territorial, o futuro da central nuclear de Zaporizhia e o financiamento da reconstrução da Ucrânia. Quem esteve hoje no território ucraniano foi Luís Montenegro. O primeiro-ministro não exclui o envio de militares portugueses para a Ucrânia. Isto só depois de ser alcançado um cessar-fogo. É uma garantia do primeiro-ministro, que esteve este sábado em visita a Kiev, reunido com Volodymyr Zelensky. Portugal não vai ter soldados no terreno antes de um acordo. Nada vai obstar a que militares portugueses possam fazer na Ucrânia o que já estão a fazer aqui ao lado, na Eslováquia, na Roménia, na Letónia, na Lituânia, em tantos outros países onde as nossas forças nacionais destacadas, no âmbito da União Europeia, no âmbito da NATO, participam em missões de paz e participam em missões de dissuasão e de segurança. Ainda nesta visita a Kiev, o primeiro-ministro português falou das relações diplomáticas entre os dois países, promete apoio à Ucrânia por tempo indeterminado. A visita de Luís Montenegro a Kiev foi acompanhada pela enviada especial do Observador, Cátia Bruno, que nos faz um resumo das poucas horas passadas pelo primeiro-ministro português em Kiev. Foi uma visita com uma segurança apertada e num ritmo muito acelerado. Vários dos eventos não contaram sequer com a participação da comunicação social. A grande exceção foi a conferência de imprensa conjunta com Volodymyr Zelensky, em que Luís Montenegro não só sublinhou o apoio claro de Portugal à Ucrânia, mas concretizou num acordo que foi assinado entre os dois líderes para a produção conjunta de drones subaquáticos, um acordo que não só ajudará as defesas da Ucrânia, como também contribuirá para o desenvolvimento da relação económica entre os dois países. Certo é que Luís Montenegro elogiou repetidamente o presidente ucraniano, chamou-lhe meu caro amigo, abraçaram-se os dois à chegada.
E, portanto, houve aqui uma ideia de colaboração e de parceria muito próxima entre os dois países, que foi bastante sublinhada por ambos os líderes, e foi essa a principal ideia a permanecer depois desta visita relâmpago, que começou com uma viagem de comboio longa de 10 horas, termina com outra longa de 10 horas, ambas com uma duração superior àquela que Luís Montenegro passou em Kiev ao longo deste sábado. Kátia Bruno, enviada especial do Observador a Kiev. Os Estados Unidos, Egito, Catar e Turquia avançaram nesta sexta-feira, neste sábado, aliás, com a segunda fase do plano de paz para a faixa de Gaza. Comprometem-se com várias medidas de integração regional, é o que revela o enviado especial norte-americano para o Médio Oriente. Na rede social X, Steve Witkoff adianta que na reunião com os Estados Unidos foi analisada a implementação da primeira fase do cessar-fogo, que apresentou avanços como a expansão da ajuda humanitária e o repatriamento dos corpos de reféns. Nas discussões sobre a segunda fase, os países sublinharam a necessidade de estabelecer um organismo governamental na faixa de Gaza que proteja os civis e mantenha a ordem pública. Os mediadores analisaram ainda medidas de integração regional, como a facilitação do comércio, o desenvolvimento de infraestruturas e a cooperação em matéria de energia e água. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou 6 distritos sob aviso laranja por causa da queda de neve. São eles Braga, Castelo Branco, Guarda, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu. Está também previsto o condicionamento ou interdição de estradas devido à neve. Esperam-se ainda danos em estruturas e árvores e interrupção de abastecimentos locais. O IPMA coloca também alerta laranja para a agitação marítima, outros 7 distritos, entre as 3 e as 9 da manhã, com ondas a chegar aos 6 metros. O inverno começa já amanhã. É o ponto final no Jornal das 2.